Bem-vindos ao mais um podcast Discutindo Teses. Hoje temos como participante, como apresentadora, como interlocutora, como cientista, como pensadora, como intelectual, a professora doutora Gabriela Furst Vacarezza. E vai nos falar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, sobre a sua trajetória docente, principalmente da sua tese de doutoramento. Mas antes disso, doutora, já seja muito bem-vinda. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho da senhora, da sua biografia, da sua história e da sua evolução acadêmica até chegar ao doutorado e, a partir disso, a elaboração da sua tese. Bom, professor Wagner, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no podcast discutindo teses. Hã, Sejam bem-vindos. Eu começo a minha trajetória como docente, como professora, desde sempre. Eu entrei na faculdade, eu sou dentista de formação. Quando eu entrei na Universidade de São Paulo, na USP, eu pensei: "Ah, é aqui que eu quero ficar nesse ambiente, na academia, com ter aluno, eu quero ser esses professores". E o que que a gente precisa fazer para ser essas pessoas que sabem muito, que entendem das coisas e que são esses professores? E a partir daí foi desenrolando, então sempre fiz iniciação científica, fiz o meu mestrado com o professor Leopoldo Antunes, professor da Faculdade de Saúde Pública, quando eu me formei. No meu mestrado, eu fiz um mestrado em ciências odontológicas, mas é uma ênfase em epidemiologia. Fiz um estudo do tipo caso controle, de base hospitalar, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E essas descobertas acadêmicas, elas foram me deixando muito intrigadas, então quando eu fiz era um estudo do mestrado primeiro sobre o risco, então se machucados na boca, se isso aumentava o uso de piercing, uso de próteses mal adaptadas, aumentava o risco de ter um câncer de boca. Então era basicamente isso. E passado fui trabalhar, terminei o mestrado, virei professora e fui continuando com a minha trajetória. Trabalhei como dentista, fui entrando, na rede SUS da cidade de São Paulo, trabalhei então como dentista, fui assessora técnica de uma organização social, fui gerente assistencial, responsável por vários contratos de gestão. E encontrei o meu orientador do doutorado. Eu tive uma distância muito grande entre de tempo, entre o meu mestrado e o meu doutorado, praticamente 15 anos. E nesse encontrei o meu professor, o meu orientador, o professor Nivaldo Carneiro Júnior, da Faculdade da Santa Casa de São Paulo, e eu já disse para ele que eu só fiz porque foi com ele. Então, assim, um achado, um professor incrível, e que essa relação também de orientador e orientando, principalmente no doutorado e depois de uma trajetória em que eu já tinha estudante de iniciação científica, eu já era professora concursada, eu sou professora da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, do curso de medicina, eu sou professora da Universidade Anhembi Morumbi, do curso de medicina. Então você tem uma relação, de troca, mas de encontro e de aprendizado. Então, o professor Nivaldo me ensinou muito no doutorado, eh, mesmo quando a gente fez trabalho juntos em que ele falava: "Eu não fiz nada", só que esse nada dele era tudo. Então pequenos, ajustes que ele fazia me ajudaram muito. O meu estudo de doutorado, então eu já era gerente assistencial de uma organização social, e nesse encontro na rede, eu e ele, a gente trabalhava na rede de São Paulo, e nós fomos começando, a partir da nossa vivência, observando sobre a gestão em saúde. Então, onde que esses médicos estavam, muitos em lugares de chefia, o que que eles entendiam de gestão,
o que que eles achavam que era gestão e aonde que a gente estava. E começamos a conversar sobre isso. Então, a minha tese de doutorado, que é como se ensina a gestão em saúde nos cursos médicos do estado de São Paulo, nasce dessa inquietude minha e do professor, da rede e de trabalhar e de transitar pela rede. Então, isso culmina com Pela o rede nosso pública. pela rede pública, sempre da Rede Sim, SUS, sim. sim. Ele era da prefeitura de São Paulo e eu da organização social. Já fui diretora da atenção básica, também do município de São Caetano do Sul, então já tive em todos os lugares, seja Sim. como, administração direta, como organização social, como trabalhadora, como gestão. Então eu já transitei no sistema, como em vários lugares, já estive em vários pontos. Então, a partir dessa vivência, dessa inquietude, dessa inquietação, dessa percepção da realidade, nasce esse projeto. Bacana. Então, é assim que começa, tá? E esse projeto que está voltado ao, literalmente, o desenvolvimento das competências em gestão, é isso? Em saúde nas escolas médicas do Estado de São Paulo, eh, quais foram as bases metodológicas para isso? Qual foi a linha de pesquisa? Eu noto, às vezes, fala assim, uma linha mista de pesquisa, Isso. que Vossa Excelência utiliza para descrever a sua linha metodológica. Houve trabalho de campo, houve estudo de casos, como isso se deu? Quando a gente pensa em alguns temas, então, principalmente aqui, quando a gente vai pensando nos estudos de doutorado, e eu sempre falo isso para os alunos, a gente tem que ter uma pergunta para da onde a gente parte. A partir deste momento, dessa pergunta, eu tenho que falar para onde eu vou, como se a gente perguntasse assim: "Eu vou viajar esse final de semana? Qual é a minha para onde você vai para eu saber como eu vou, se eu vou de carro, se eu vou de avião, se eu vou a Perfeito. pé". Então, para eu responder a minha pergunta principal é: como se dá o desenvolvimento da competência gestão em saúde nos cursos médicos do estado de São Paulo? Então esta é a minha pergunta. Eu tenho algumas questões metodológicas. Como eu respondo isso? Então, a primeira coisa é, um estudo único, seja quantitativo ou qualitativo, não vai conseguir me dar essa resposta. Então, tem que ser um estudo misto, tá? Por quê? Porque eu Nem quali nem nem quali quanti. nem quanti, um estudo misto, porque senão eu não consigo responder de forma a contento essa minha pergunta. A primeira coisa que a gente fez foi existem muitos cursos médicos no estado de São Paulo. Eu não consigo entrevistar todos, eu não consigo ver a nuance de todos, eu não consigo perceber todos. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar alguns. E como eu seleciono? À primeira vista, quando você conversa com as pessoas, no popular, você pode falar assim: ah, separa os públicos e os privados, ou separa o novo do velho. Mas essa é uma divisão muito infantil, muito pobre, porque isso vai discriminar no que diz a estatística. Isso é discriminante só pensar assim? Não é. Não existe só o privado e o público. Eu vou ter privados com fins lucrativos, instituições são privadas com fins lucrativos, privadas sem fins lucrativos. Pública, pública não é sinônimo de gratuito. Ela é pública, mas ela pode ter um regime em que ela não seja gratuita, então eu tenho muitas nuances. O que nós fizemos? Levantamos todas as informações de todos os cursos, e aí nós tratamos os cursos e não as faculdades. Tratamos cursos de forma independente, porque eu tenho cursos muito estabelecidos, antigos, faculdades, em que vão abrindo em outro campo, outros cursos em que são jovens e que não são iguais em outro lugar. Então tratamos os cursos de forma individuais, tá? Em dezembro de 22, no MEC, o primeiro corte que nós fizemos são cursos que já formaram a primeira turma. Então, para a gente pensar, porque o desenvolvimento de uma competência, ela poderia levar o curso inteiro, né? Então, a partir dali, qual é o perfil do egresso? E por que isso também? Quando a gente vai para a diretriz curricular, a de medicina, mas todas essas da saúde, a gestão em saúde é um eixo importante. Então, é esperado
pelo que regulamenta os cursos superior no Brasil, que os egressos dos cursos de medicina tenham uma formação em gestão em saúde, um currículo baseado em competência e que eles tenham essa competência desenvolvida. Então nós pegamos todos os cursos médicos, que eram 68 em dezembro de 22, e olhamos todas as características que estão disponíveis no site do MEC. Então, qual é a metodologia? Quando que começou o curso? Quantas horas tem carga horária? Se tem hospital universitário, se não tem? Onde está localizado? No estado de São Paulo. Então, existe essa divisão no estado de São Paulo, né, da regionalização. Com isso, nós fizemos uma análise estatística. Então, começamos um estudo quantitativo primeiro, que é uma análise de cluster, que é nada mais é do que uma análise de agrupamento. A priori, eu não conheço a minha amostra, e esse estudo metodológico, isso serve para qualquer amostra, tá? Então, a priori, eu não conheço, então eu não sei quantos cursos, quantos grupos eu preciso para dividir esses cursos, né? Então a gente faz essa análise, eu separei todas as variáveis e fizemos uma análise primeiro de cluster não hierárquica, tá? Que era o quê? Eu queria saber em quantos grupos todos esses cursos se dividiriam. Baseado no quê? Na distância dessa similaridade. Em análise mais simples, o que que isso quer? O que que a gente espera? Que dentro do grupo as amostras, os cursos sejam parecidos e os grupos sejam diferentes entre si. É isso que a gente espera que aconteça nessa análise. E aí a gente faz um método em que a gente vai separar em muitos grupos, então eu tenho muitos grupos, e essa distância da similaridade. Para minha amostra, o que apareceu para o estado de São Paulo é que um número ótimo de cluster ou de grupos seriam 3. Então, isso posto, a gente pega esses 3 grupos e aí eu rodo uma análise, eh, continuo na estatística, então análise de cluster hierarquizada. Aqui a hierarquia não é por melhor, é por parecido, tá. Então eu pedindo o quê? Que seja qual é o comando que a gente vai dar para o sistema, que divida em 3 grupos. Então eu divido essa minha análise em 3 grupos, então aqui eu digo quantos grupos eu tenho, porque eu já fiz essa outra análise, e essa hierarquia vai me mostrar quem são os cursos mais próximos, os parzinhos, e divide nos 3 grupos, que foi o que a gente fez. Então, no estado de São Paulo, eu tenho 3 grupos, basicamente, de escolas médicas. Eles têm o primeiro grupo, escolas muito antigas, bem estabelecidas, na sua maioria gratuitas, que têm hospital universitário próprio. Eu tenho um segundo grupo de escolas, que não são gratuitas, então são escolas pagas, que são o que vai diferir, basicamente, o meu segundo grupo do meu terceiro grupo é o tempo que essas escolas têm. O meu primeiro grupo tem uma carga horária maior, o meu grupo do meio tem uma carga horária intermediária, e o meu grupo de escolas mais jovens, eles são os que têm a carga horária menor, tá? De curso, porque você tem um mínimo, isso sempre partindo do mínimo exigido para poder ser um curso médico. Então, o que a gente fez foi dividir esse grupo de escolas em 3 grupos. Esses grupos, a gente foi olhar a distribuição dentro do estado de São Paulo, tá. A regionalização da saúde se dá pelas DRSs, as diretorias regionais de saúde. A DRS 1, que representa a Grande São Paulo, que é onde nós estamos aqui, ela tem quase 30% dos cursos médicos. Se eu pegar e somar ali a DRS de Campinas e da Baixada Santista, eu tenho metade dos cursos Nossa. do estado de São Paulo. Então, como a gente foi para poder pensar porque eu quero falar do estado de São Paulo, então qual foi a nossa métrica aqui para o próximo passo, a nossa triangulação para puxar o estudo qualitativo? A gente escolheu 2 representantes de cada cluster, de cada grupo, contando que um fosse da Grande São Paulo e o outro de outra DRS com espalhamento. Então, para poder pensar nisso. Então, nós pegamos 2 de cada. Então, eu tinha 6 cursos. E aí, nós partimos para as entrevistas com os responsáveis dos cursos, os Hum. diretores. Não necessariamente gestores. Sim, o gestor do curso.
O diretor é o gestor É, o do curso, né. do curso. Sim, o do Isso. curso médico, não o Sim, da sim. universidade. A gente Sim, foi sim, falar do curso com médico. quem Sim, respondia pelo curso médico, tá. perfeito. Então nós fizemos todo um convite, marcamos entrevista, então eu entrevistei essas pessoas, e aí nós fomos fazendo algumas perguntas. A primeira delas, e emblemática, é: "O que é gestão em saúde para você?". Porque a partir do que você entende disso, Excelente. o que é gestão em saúde? Sim. E depois, porque ali todo mundo sabe que tem a diretriz curricular, sim, todos sabiam. Mas a próxima pergunta é: este seu conceito de gestão está contemplado no que diz a diretriz? O que você acha, né? Perguntando para o quem responde pelo curso. E depois é como você faz então para desenvolver? E depois é como você valida essa competência. Porque uma competência não é uma coisa tão simples de ser validada. E quando a gente vai pensando em gestão em saúde, o que é, e vamos olhando, você está falando na gestão de um sistema. E a gente está falando, de uma forma geral, de um local aonde, quando a gente fala de gestão em saúde, tem alto grau de disputa. Onde a gente tem, interesses sociais, a gente tem diversos grupos e para os trabalhadores da saúde, de uma forma geral, não basta apenas as questões técnicas do que é atender, e aí seja o médico, o enfermeiro, o psicólogo, o dentista, o técnico de enfermagem, não é só o que é ser aquele profissional, mas é o que é ser aquele profissional hoje, dentre as demandas de saúde, mas dentro desse espaço. Onde você vai ter diversos grupos sociais, você vai ter as suas demandas políticas, você vai ter as eleições, então você tem os projetos que vão sendo colocados ali, e a gestão em saúde para alguns autores acaba até sendo apresentada como uma tecnologia de poder. Porque você Interessante. tem ali uma questão que é colocada. E as instituições de ensino utilizam todas, no estado de São Paulo, e isso está dentro da diretriz, o SUS como cenário de prática. Então todo mundo vai para o SUS. E aí o que aparece sem que todo mundo nega, tem uma parte muito Há um interessante. preconceito nisso? Por ser o SUS? Há no começo, dos estudantes de uma forma geral, até um desconhecimento, porque muitos entram já preparados para fazer, ser especialista no dedo da mão esquerda. Hum, E quando chega na universidade, eles se deparam, por exemplo, com um projeto pedagógico e com uma diretriz curricular e com uma determinação do MEC em que eles tenham que ser generalistas voltados para atender o SUS. E que a instituição a maior parte deles, então, você tem no Brasil marcado a expansão dos cursos universitários por políticas públicas, uhum. a expansão do número de vagas, a expansão do cursos universitários de uma forma geral, você tem isso bem demarcado, né, no Brasil, e os cursos médicos não fugiram a isso, aonde você vai tendo esse estranhamento desses alunos, mas a instituição está respondendo a um outro lugar. Então, muitas vezes as pessoas não sabem também aonde elas estão e o que se espera delas, né. Então isso tem, não sei se é tem um preconceito, mas uma falta de conseguir ali entrar, mas eles vão caminhando e vão percebendo, vão entendendo, mas o que aparece muito não é um preconceito, o que aparece muito em todas as entrevistas, apareceu em todos os lugares, sem que as pessoas falassem, todo mundo falava que não, mas contavam casos de conflito. Conflito, seja da academia com a rede, seja dos estudantes com os profissionais com os professores. De uma forma geral, isso tem conflitos, porque muitas vezes a academia vai para o campo, com a sua agenda unilateralmente montada. Então decide, em tal semestre nós vamos fazer isso, e eu quero fazer isto aqui. Então quando você vai pensando em ensino baseado na comunidade, você vai para lá com uma agenda montada unilateralmente, isso não vai dar certo. Você vai ter conflito. E por mais que a gente também não queira, o campo é mais ágil, ele muda mais rápido. A academia tem toda a sua excelência,
trabalha com tudo, todas as diretrizes, com tudo que é o melhor possível sempre, mas ela não tem a agilidade do campo. Então o campo também muda mais rápido. Então Pode-se falar em estático e dinâmico aí é, numa. eu acho que sim, porque você tem até para uma validação científica, isso funciona, isso não funciona. Existe um processo, existe um pensamento científico, existe um saber fazer, e existe ali, na hora da prática, eu preciso fazer com o que eu tenho. E a gente lida com algumas questões ali no campo que às vezes na academia são diferentes, né? Já fugindo um pouquinho da sua tese, mas até por uma curiosidade, desses três grupos, quem estaria mais habilitado, mais preparado até para esse choque, eu diria, cultural, social, entre aquilo que se aprende e aquilo que se pratica, o do primeiro grupo, do segundo ou do terceiro? Uma coisa muito interessante que a gente viu, é importante ressaltar que o objeto do meu estudo, então todas as entrevistas foram realizadas pensando nisso, e as análises também, quando a gente vai buscar o núcleo de significado, e depois vamos fazer análise de conteúdo, é quando a gente foi olhando sempre no ensino da gestão em saúde. Então, a outra parte, você fala assim: "Ah, todos os cursos formam igual?" Eu não tenho como te dar essa resposta, mas a minha resposta é: os grupos não parecem ter uma diferença significativa no ensino da gestão. Todos os gestores, todos os cursos têm tentativas de fazer isso, ninguém tem direito dentro da sua grade. De uma forma geral, a gestão em saúde parece estar inserida no que a gente chama de currículo oculto. Então ele está ali, ninguém tem uma questão ali muito forte, muito específica, é para a gestão. Todos fazem as provas e as validações das competências, formulando casos verossímeis, então eu vou tendo casos que vão mimetizar a realidade, casos que pareçam reais, para eu validar essa competência. Entretanto, esses alunos têm muito pouco espaço de treinamento, de gestão, em cenários não controlados ou cenários controlados. Cenários não controlados a gente vai colocar como a vida real. Espaços de gestão, eles vão no hospital, eles vão na unidade básica, eles vão nos pronto-socorros, mas nos espaços de gestão, você tem muito pouco espaço. E cenários não controlados, a gente vai colocar aqui como um ambiente de simulação, tá? Simulação realística. Então você tem muito pouco espaço para treinar gestão. E tem um autor muito interessante quando discute a diretriz que coloca o seguinte, e que eu utilizei muito: qual é o espaço que esse aluno poderia ter como um acadêmico quando você pensa em gestão? Onde que ele poderia estar? Qual tipo de informação esse aluno pode ter acesso quando você pensa em gestão em saúde? Então a gente precisa ter estratégias para formar. Inclusive, um dos gestores coloca o seguinte: será que a graduação de medicina, e aí serve para todas, é o espaço para treinar a gestão? Ou a gente deveria dar pitadas de que existe, deveria dar, noções de gestão, e depois isso seria uma questão mais para uma pós-graduação? Será que dá tempo de fazer tudo do jeito que tem que ser feito? Isso é uma questão que aparece dentro das entrevistas, que também foi muito interessante. Essa condição de, obrigatoriamente, os acadêmicos de medicina, quando no exercício da sua formação profissional e no desempenho desta, serem generalistas, isso vai impactar nessa visão de gestão? Porque eu noto que muitos falam que talvez a academia, talvez a graduação não fosse nem o local para discussão disto, que seria uma questão secundária que poderia até ser suprida por outros quadros profissionais. É possível isso?
A gente tem aqui algumas questões. Então, existe locais que são exclusivos do médico, que estão ancorados no ato médico. Então, médicos serem gestores, tá? Então, tem essa questão Das legal. unidades hospitalares, Das por unidades exemplo. hospitalares, por exemplo, existe essa questão legal. Sim, A diretriz coloca que o médico tem uma formação generalista, então tem que saber um pouco de tudo, até porque, no Brasil, você vai ter muitas pessoas formadas, egressos dos cursos de medicina, médicos, que vão entrar no mercado de trabalho sem fazer residência, sem fazer outro tipo de especialização. Então você precisa ter uma formação básica generalista. E aí quando a gente vai para a gestão, a gente tem uma questão importante, que a gestão em saúde, ela parte do pressuposto pela Biblioteca Virtual em Saúde, pela BVS, de uma definição em que requer uma pactuação, requer outras habilidades e outras competências. Então você precisa, desenvolvê-las. Você precisa desenvolver essa competência e na diretriz coloca-se ali que o médico vai ter que desenvolver. Talvez não consiga desenvolver tanto, mas existe uma tentativa de todos os cursos, de uma forma geral. Algumas falas foram mais críticas, alguns cursos são mais críticos quando olham para dentro, né? Mas de uma forma geral, todos tentam desenvolver. doutora. Então eu posso pensar também em gestão como, de um lado, a formação de competências, que incluem capacidades, que inclui habilidades, conhecimentos técnicos e, ao mesmo tempo, com os recursos disponíveis e, nessa conjunção, se formar o gestor. Ele vai ter que, de um lado, ser hábil, ser capaz, ser um esperto, e do outro, saber trabalhar com aquilo que se tem, que pode não ser muito. É isso, Esse seria, isso. ou seja, e se falando de uma rede pública e que tem que atender toda uma coletividade como a brasileira, isso quer dizer ele tem que ser muito para trabalhar com pouco e saber trabalhar com pouco. É isso. Talvez por aí É, caminhe a humanidade. e quando a gente fala da gestão, a gente não está falando só num jeito de organizar um hospital, ou Sim, de um manuseio, de uma agenda do seu próprio consultório. A gente está falando da gestão de um sistema de saúde complexo. complexo. Então isso vai inserindo algumas dificuldades. Então a gente está falando disso, desse lugar, que a gente está falando da gestão do sistema, da formação. Discutir a formação de recursos humanos não é uma novidade, tá? Isso é uma coisa que Sim, se faz há muito tempo. sim, Mas quando a gente coloca para a saúde, não adianta não é uma questão só da universidade ou da academia, porque é utilizado nos cenários de prática. Então, quem frequenta a unidade básica de saúde, tal, sabe que sempre tem estudantes por ali. Talvez não tenha clareza que a própria lei que regulamenta o sistema compromete os gestores do SUS. A Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8080, coloca que a gestão do SUS está ali também para formar os recursos humanos para a saúde. Então, o gestor do SUS também está comprometido, com a formação, para que você forme pessoas aptas e que entendam e que gostem do SUS e que estejam ali. Você tem várias questões quando você vai para o campo de prática. Além de aprender a técnica, além de aprender, você aprende a operar o mundo do trabalho também. Isso faz quer dizer, não é parte, só organizar o não é só serviço de organização. saúde, é evidente. E, e como que fica, então, assim, em termos de apanhado, essa administração desse sistema, por exemplo, pelo terceiro grupo, pelo profissional oriundo desse terceiro grupo? Ele tem condições de desempenhar uma prática médica com qualidade?
Eu acho que sim. Eu acho que quando a gente olha para a gestão, eh, os 3 grupos, eles fazem todos tentativas de fazer. A gente tem algumas Em termos de questões ali. saberes e técnicas, é Saberes e isso? técnicas, sim. A Sim. gente tem algumas questões, quando você vai sendo colocado ali, e que a gente às vezes não consegue direito os espaços, então você tem, há uma expansão grande dos cursos de graduação, você tem uma disputa por espaço, uma disputa por poder, uma disputa, e você vai colocando ali. De uma forma geral, todo mundo consegue ir se colocando, mas a gente tem que desenvolver alternativas. A diretriz curricular hoje vigente, ela é de 2014, então para o curso de medicina, ela está sendo estudada, vai ter uma alteração provavelmente, Já está está sendo está. desatualizada Isso é uma coisa que aparece, por exemplo, na na sua na minha pesquisa. pesquisa, que a o campo muda, então você tem uma diretriz para um profissional que deve trabalhar ali, mas você tivemos emergências de saúde pública, Uhum. tivemos A a pandemia. pandemia, a gente tem outras coisas, tivemos uma expansão dos cursos de forma considerável, então você tem Boa ou má? es Doutora, boa ou má essa expansão? Eu acho que a gente tem algumas coisas aqui que precisam ser importantes. Eu não sei se dá para tratar de forma boa ou má, ruim. Existe um déficit de médicos no país, tá? Frente a isso, foram feitas algumas, estratégias em que você ti abarcasse isso e conseguisse diminuir. O que a gente vê quando coloca nesse mapa? Que, de uma forma geral, as novas vagas estão com as escolas particulares, então a formação médica no país ela é eminentemente da porque o maior número sai das escolas particulares, então ela é eminentemente particular. Hum. A gente vai tendo uma concentração, na Grande São Paulo, e quando a gente olha a DRS, então é Campinas, Grande São Paulo e Baixada Santista, a gente tem metade dos cursos, então você não tem e quando a gente vai olhando para o Brasil, você não tem necessariamente nos lugares aonde você vai ter, um IDH menor, onde você precisa ter uma fixação de médicos, você tem então você tem uma expansão que foi mostrada pelo governo, pelos outros governos e como necessária para suprir o déficit de médicos, e você tem uma das coisas que aparece na pesquisa que pode ser um limitador para o desenvolvimento dessa competência é a formação de professores. Então você tem que aliar a essa não a expansão de vagas, a formação de professores para ocupar esses lugares. Esses professores, eu vejo que em algum momento da sua tese, a senhora passa por isso, eles teriam que ser só médicos? Ou poderiam ser e devem ser também, como no seu caso, de outras áreas do conhecimento? O que aparece lá, então, que é muito tem algumas escolas que acabam fazendo uma opção de ter professores só médicos, e inclusive eles colocam isso como talvez isso seja até um problema nessa formação, porque talvez não tenha formação específica em gestão. Então, o que você precisa ter é professores formados, para aquilo. Então, você vai ter professores de saúde coletiva, professores que tenham a vivência no SUS, professores que tenham essa não obrigatoriamente eles precisam ser médicos, mas eles precisam ter uma formação sólida e aí, como, por exemplo, quando eu encontro o professor Nivaldo, que foi meu orientador, as pessoas costumavam brincar conosco, falavam assim: "Ah, além de dar aula, vocês também trabalham". Comum, comum. É comum falar isso. Isso, isso. "Você também trabalha ou você só dá aula?". Essa vivência no sistema, você não ser um professor que só estudou sem ter a sua prática, sem ter vivido, sem compreender essas nuances, talvez fique um pouco superficial. E aí talvez questionasse a ausência de uma legitimidade para estar naquela condição.
Poderia ser um efeito indireto disso. Poderia ser um efeito indireto, ou até mesmo uma falta mesmo de conhecimento, de vivência, porque quando você vai para pactuar, quando você já esteve em outros lugares, às vezes é um pouco diferente. Nosso sistema de saúde e a forma como ele está organizado, a sua pesquisa indica que, no geral, nós temos bons gestores ou ainda há um caminho a se percorrer até se chegar a esse ponto? É, eu não estava visando exatamente saber assim, são bons ou não são, tá. Sim. A questão principal ali é como que as escolas fazem para desenvolver essa porque quando a gente vai para a diretriz vigente, então Hum. pode ser que, esteja sendo publicada outra. Quando a gente vai para a vigente das escolas médicas, o que a gente tem são 3 eixos, tá. Um eixo é assistência, saúde, o outro eixo é educação e saúde, o outro eixo é gestão e saúde. Então é um eixo muito emblemático e muito importante. Então ele precisa ser desenvolvido, é esperado que ele seja desenvolvido. Então esse eixo, a minha questão era como se desenvolve e como você valida uma competência dessa natureza? Em que espaços esse graduando vai poder ficar e vai ficar, para desenvolver essa competência? E como ele treina isso? Como ele treina? Então você vai olhando ali, porque você vai tendo diversos, momentos em que a gente precisa treinar. Ele está inserido na unidade básica de saúde, ele está vivendo, você vai tendo questões da vigilância em saúde, então, há um caso, por exemplo, que foi diagnosticado de uma criança que frequenta uma creche que está com sarampo. Como que o sistema se movimenta todo? Isso faz parte da gestão. Então, esse graduando, ele vai compreendendo. O que que precisa tomar? Então, nós tivemos uma pandemia, como que funciona a vacinação? A escola pode ou não pode pedir? Qual é o a carteira de vacina? Qual é o arcabouço legal? Qual é o papel da saúde nesse meio todo? Como que a gente faz essa interface? A saúde por si só, ela não vai resolver, todos os problemas. A gente vai ter interface com a assistência social, com a segurança pública, com a escola, então com a educação. Você tem inclusive políticas intersetoriais, como o programa de saúde do escolar, em que você está comprometido ali a saúde com a educação. Então a saúde vai na escola, você tem que e quando a gente vai para a regionalização, por exemplo, eu estou falando da DRS, que é um tipo de regionalização, mas a segurança pública, como o senhor conhece bem melhor que eu, tem um outro tipo de regionalização. Vai dividir a segurança pública no estado, não do jeito que a saúde, e a escola dividir de outro. E como a gente vai discutir casos em comum? Como a gente vai traçar os nossos projetos terapêuticos singulares, como a gente vai fazer? Isso também impacta na gestão. E o acadêmico vai sendo moldado, vai entendendo como que essas coisas vão funcionando. Mas além dele treinar, eu preciso validar essa competência também. Então eu preciso ter algumas ferramentas que me mostrem ele entendeu? Será que uma prova teste, será que eu consigo? Da onde que eu extraio isso, né? Dá para entender? Como que eu consigo ele consegue, como o senhor falou então, mobilizar conhecimento, habilidades, atitudes no melhor jeito possível para resolver da melhor forma com o que você tiver nos cenários do SUS? Como que eu vejo se isso foi desenvolvido? Lembrando que pelo menos o que aparece, os cursos de formação eh, médica não preparam o aluno para isso, regra geral, é isso? Não queria ser tão forte, falar não prepara, tal ele tem um pouco espaço de treinamento no cenário de prática, todos os cursos Então há um fator de tentam dificuldade. há fatores de dificuldades. Entendi. E aí dentro desses fatores de dificuldade, a gente pode colocar a formação docente, o espaço na grade curricular mesmo, aonde? Porque se for também cada um falar da sua especialidade, da sua expertise, do que acha importante, talvez as pessoas tenham que ficar 20, 30 anos na faculdade para se formar de forma a Verdade, contento. Então você vai ter um espaço na grade, verdade. você vai ter,
essa formação docente como dificuldade, mas a gente também tem potências. Não é tudo, não é uma terra arrasada também, só dificuldade. Hã, a gente tem ali que todo mundo faz uma tentativa, todo mundo coloca, questões ali, todos os cursos, sejam os cursos jovens, sejam os cursos antigos e bem estabelecidos, sejam os cursos intermediários, todos colocam ali e todos utilizam o SUS como cenário de prática. Então, utilizar o sistema é uma potencialidade. A gente tem que entender como a academia conversa com o campo, mas estar ali é uma potencialidade. Mas esse fator político que tanto interfere tudo no Brasil, ele permite que essa conversa no final seja produtiva, regra geral? Porque eu vejo que o seu trabalho teve já, diferente do conjunto de méritos, só essa classificação das escolas médicas, sensacional. Só esse levantamento por si só já cria todo um diferencial avaliativo. Você percebe que há uma grande concentração numa área e uma dispersão na outra metade pelo restante do Estado. Quer dizer, o que isso significa, como isso vai impactar a prestação da saúde, como isso vai impactar na formação desses gestores, na distribuição dos recursos. E aí, como se lida com tantas variáveis? Isso é uma dificuldade. Ah, E talvez seja daí, como o senhor observa bem, professor Wagner, que sai a questão do conflito, porque a gente vai tendo que fazer várias pactuações. Então a gente vai ter ali a pactuação, num nível mais local, aonde o próprio professor, a própria instituição de ensino vai conversar com quem faz a gestão e que muitas vezes, se a gente pensar, por exemplo, no estado de São Paulo, não tá também não é só com uma pessoa que você vai ter que falar, não há não é uma só o única estado. abordagem, Não, não. porque não é só o estado, eu tenho as organizações sociais, Uhum. de uma forma geral, que a atenção primária à saúde tá na mão das OSs, então eu tenho essa pactuação. Mas eu tenho uma outra que é num nível um pouco mais, se eu subisse, né, no helicóptero e fosse olhando de cima, É, eu vou tendo muitas camadas se eu olhar ali para baixo e falar: "Como que, todo mundo se conversa?". Eu tenho a instituição de ensino com o seu projeto pedagógico, com seus interesses, e interesse aqui eu não estou colocando numa questão pejorativa, eu estou colocando sim, no que quer sim, dizer a sim. palavra, no ele tem que cumprir uma diretriz Sim, curricular, ele tem que sim, cumprir o que diz o plano pedagógico do curso, o sim, acordo que ele tem que honrar um acordo com os estudantes, sim. então as pessoas assinaram contratos ali do que elas vão fazer, e eu tenho um campo que não é só uma se eu tomar como exemplo uma unidade básica de saúde, ela não é só uma unidade básica de saúde. Ela é uma unidade básica de saúde administrada por uma organização social, que tem metas a cumprir, que tem um contrato de gestão com a prefeitura, que vai ter uma outra coisa que foi pactuada, com o gestor maior que o secretário estadual e que o ministro da saúde já organizou, então você vai tendo ali toda uma amarra, de questões, e que vão impactando até no atendimento da população. Então você tem essas micropactuações que vão sendo feitas, você tem o profissional do campo, você tem o preceptor, você tem o professor, você tem o aluno, você tem os grupos sociais, então você vai ter algumas questões ali que, os grupos sociais também fazem parte da Sim. gestão do SUS. Criam pressão, Sim, são grupos de sim. pressão. E de pressão, e não só, e aqui a pressão eles são responsáveis pela auditoria, eles são Sim. responsáveis, tá na lei 8142, participação e controle social do Sistema Único de Saúde, então eles sabem, tem o conselho gestor das unidades, você vai tendo um monte de espaços ali. Isso é gestão. Então os alunos estão vivenciando, mas você precisa também ter professores que consigam fazer essa trilha com esse estudante, que ele consiga perceber essas nuances, que ele consiga extrair e que a gente consiga formar. E quando a gente fala na competência, é desenvolver esta competência, gestão em saúde, porque ela é emblemática dentro do. E o sistema tem conseguido formar esses professores de gestão em saúde, com uma capacidade suficiente para preparar essas gerações, Eu não esses sei se eu tenho futuros. resposta para essa sua pergunta. E quando esse aluno ele vem
de outros países e aí faz um revalida? Como fica a condição dele quando inserto dentro de uma condição generalista do SUS? Quando ele faz isso, de uma f alguns alunos, por exemplo, tem as universidades acabam tendo, alunos que se transferem, que fizeram um pedaço da faculdade, por exemplo, em outro Isso. país e vem e faz para a gente deixar ele acaba tendo que fazer um bloco em algumas universidades, então porque a gente tem uma carga forte de SUS dentro Hum. de uma forma geral de todas as escolas, todo mundo tem, tá. E quando você não faz isso, você acaba perdendo. Então você tem um treinamento que precisa ser feito. E vai ser Tem. feito no SUS, E vai ser feito no SUS. Você precisa mesmo fazer. havendo um hospital da instituição. A IES possuindo um hospital, mesmo assim, ele terá que estar vinculado ao Esse SUS isso. e ofertar. O que a gente viu na minha pesquisa de uma forma geral é que as instituições que, têm o seu hospital, ele está dentro da rede de saúde. Ele está inserido ali. Ele é um hospital escola, mas ele é do SUS. E o Ele gestor faz será parte. melhor. E ele está dentro, mas a formação toda ela não se dá só no hospital, né. Ele vai na unidade básica, vai no pronto-socorro, vai em diversos lugares, tá, não é só lá. Entendi, entendi. A senhora fala muito numa triangulação quando analisa o desenvolvimento das competências em gestão no estado de São Paulo, entre o quant e o qualis. Traduzindo melhor isso dentro de uma praxis, dentro de uma. Como funcionaria esse jogo, essa triangulação? Se a gente pensar na questão metodológica, Hum, eh, projetos qualitativos e quantitativos, quando a gente chama quali-quant, sim, eu posso fazer de o ali misto, né? É o isso, misto. misto. É. Eu posso ter algumas formas de fazer, tá. Hum, Eu posso fazer essa triangulação, fazendo primeiro um estudo quantitativo, e a partir do resultado do quantitativo, eu vou desenvolver o meu qualitativo, que foi o que eu fiz. sim, A sim. gente pode fazer de outra forma, eu poderia ter feito o qualitativo primeiro, e a partir daí pegar o quantitativo, então isso seria uma outra forma, tá? Ou andar em paralelo. No meu caso, os casos que a gente escolheu para entrevistar, pensando numa representatividade, pensando como a gente não poderia falar com todo mundo, qual seria a divisão, nós fizemos primeiro esse estudo metodológico, que foi esse estudo quantitativo para classificar as escolas médicas do estado de São Paulo, na verdade os cursos médicos, Sim, desculpa, do estado de São Paulo, para classificar em grupos, em clusters, sim, dividir isso sim. em grupos. Então essa foi o primeiro estudo. A partir desta divisão E classificação? e classificação, que na estatística a gente vai fazendo, Sim, eu consigo, dizer o seguinte: esses grupos, os indivíduos que pertencem a cada grupo são similares entre si, e os grupos são diferentes. Então eu tenho grupos parecidos, como que meio que tanto faz eu quem eu escolher dentro do grupo um, 2 e 3. E por que a gente então por que não pegamos um só, tá, só 3 e por que nós resolvemos pegar 2? Por conta disso que o senhor chamou a atenção. A Grande São Paulo tem quase 30% dos cursos, então nós pensamos: "Olha, vamos pegar um da Grande São Paulo, da DRS1, que é como a saúde divide sim. a Secretaria de Saúde no estado, como é feita a regionalização da saúde no estado". Divisão regional Isso, a divisão 1, regional. divisão regional 2. Isso, que é a Diretoria Regional de Saúde um, Sim, sim. 2 até. Então e a gente pegou um dessa e um de outra, sendo diferente o de cada um dos clusters, pensando num espalhamento no estado. Pensando que, ok, eles são parecidos, mas a rede vai ser um pouco diferente. Então, pensando nessa questão do SUS, da rede, em achar alguma nuance. Não foi nosso objeto Mas sempre pensando em comparar, grupos, né, sempre sempre em pensando no grupos. grupo e pensando que o primeiro passo da escolha, a gente já fez, que foi essa divisão dos grupos. Sim, Porque quando a gente começou a pensar, qual seria a melhor forma? Eu teria algumas formas de fazer, e o nosso senso comum, e aí muitas vezes o pensar científico ele tem método. Isso é uma coisa importante da gente lembrar.
Não é porque alguém disse, não é porque é uma pessoa especialista, não é porque eu estou falando, não. O pensar científico ele tem um método, e é importante a gente pensar e seguir. Qual seria o melhor jeito de eu dividir esses grupos? O senso comum já me falaria assim, como muitas pessoas falaram, pessoas que eu conheço: "Por que você não dividiu entre privada e pública?". Porque não é tão simples Uhum. e não quer dizer que será representativo e quer dizer que será diferente. Então, quando a gente pensa assim, fica uma divisão um pouco ingênua, talvez, a palavra Isso, assim, isso, dividir entre privada e isso. pública. É, continue. É isso, Perfeito. assim. Então, por isso que a gente desenvolveu todo esse estudo metodológico primeiro, para a gente entender qual era a melhor forma, a partir dessa divisão, aí sim a gente poder fazer os estudos de caso. Então nós selecionamos os casos pensando num espalhamento. A pesquisa qualitativa, ela tem algumas nuances, então assim, aqui a gente consegue perceber o porquê, algumas coisas que conseguem me dar uma explicação um pouco melhor. No estudo qualitativo, eu não iria num estudo quantitativo puro e simples, eu não conseguiria perceber essa nuance, como, de uma forma geral, o que aparece para mim, nessas pesquisas sempre. O currículo oculto, então, era uma coisa muito importante da questão da gestão, então, a Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, ela tem dentro, uma vertente que trata de planejamento, política e gestão. Teve esse ano o 5º Congresso de Política, Planejamento e Gestão, aonde foi se discutido isso, eu estava lá, a gente está tentando escrever um plano diretor, então a gente discutindo, como se ensina, o que que se faz, o que que é então, quando a gente pensa para o SUS, né, o plano, a política, a gestão, do que nós estamos colocando. E como que se divide isso? Porque, são as pessoas que vão se formar, que vão fazer a gestão, que vão fazer a política, que vão executar as políticas públicas. É na UBS, é no local que acontece a rede, que acontece as políticas públicas são executadas. Então você tem uma política, você tem uma diretriz ministerial, mas ela vai ser executada na escola, é na rua, é na UBS, e essas pessoas é que vão executar. Então como que isso se dá? Como que eu desenvolvo isso? Como que as instituições estão fazendo? Saindo do estado de São Paulo, eu sei que a sua pesquisa não foi voltada a isso especificamente, em termos de objetivo específico, mas como seria, no seu olhar crítico, sistemático, hoje, a realidade do Brasil em relação a isso? Pela a sua experiência de vida Olha, e pelo seu saber metodológico, é evidente. é muito difícil de eu poder falar das outras no sentido de falar como eles Sim, desenvolvem. sim. Mas o que a gente percebeu, o que a gente vê, é que as pessoas que estão na academia, de uma forma geral, são pessoas apaixonadas. Hum. Então, todo mundo quer desenvolver, todo mundo utiliza as ferramentas que tem, mesmo que não seja, vai para o Onde quer que campo, onde seja. quer que seja, vai desenvolver. E, de uma forma geral, as pessoas que estão no SUS são pessoas apaixonadas, aguerridas, querem, gostam do sistema, querem que os estudantes se encantem, querem que os estudantes voltem como trabalhador. A maior alegria para uma pessoa do campo quando vê que aquele estudante, aquele egresso volta como médico, aquele egresso volta como enfermeiro, volta como técnico para aquele lugar e fala com maior orgulho: "Não, eu fiz parte do meu estudo aqui nesse lugar". Então esse pertencimento ao sistema. E aí a gente começa a tratar o que é público como é o que é de todo mundo, e não como o que não é de ninguém. Doutora, que trabalho brilhante, que linha de pesquisa fantástica, que professora Vossa Excelência é uma aula. Nós estamos tendo uma aula aqui, e uma aula em nível, com absoluto respeito, de pós-graduação, stricto sensu. É fantástico. Eu espero que, se esse trabalho, que já deve estar no prelo, até imagino, saia o quanto antes, é fundamental.
e que seja de leitura obrigatória. Obrigatória. Pelas luzes que traz, por tudo que oferece e pelo que chama a atenção. Olha que assunto impactante. E, volto a dizer, a senhora será chamada para outras coisas, para outras oportunidades. A senhora é brilhante, extremamente inteligente, extremamente preparada. Então, já os meus parabéns pela pessoa que Vossa Excelência é. E aqui não é um pro forma, aqui eu falo verdadeiramente o que eu penso, o que eu sinto. E é disso que nós precisamos. Nós precisamos de pessoas preparadas, não só na academia, eu diria mais, na gestão, na prática. E aí, Excelência, para as vossas conclusões, para o que... E aí eu sempre estou começando a pedir, assim, uma indicação de um filme que busque trazer mais luzes ainda, um enriquecimento pessoal, uma bibliografia, um livro em especial, ou aquilo que Vossa Excelência entende como necessário até para a formação de um humanista, de um pensador, de alguém que reflita assim num nível maior de profundidade e tenha recursos para isso. É, é um pouco difícil a gente pensar, mas eu acho que até pensando nos estudantes de graduação, primeiro, eu acho importante eles entenderem o arcabouço legal de onde eles estão. Então, o Hum, que diz a diretriz curricular do seu curso, independente de qual seja? O que diz, o projeto pedagógico da sua escola? O que se espera? Porque muitas vezes pode ter uma insatisfação até por você não saber onde você está. Então, o que se espera que você aprenda? O que se espera que você saiba? O que se espera? Isso está nesse lugar. Então, aqui numa questão técnica de sim, até da gente conseguir pensar. Eh, e a leitura é ler, entender, compreender. A gente tem alguns textos, então a gente tem vários autores, a gente tem o Gastão, a gente vai ter a professora Rita Barradas, da Santa Casa, a gente tem diversos professores que escrevem muito, que trazem muitas coisas que eu acho que são obrigatórias da gente ler para entender eh, o sistema, para ir entendendo tudo. As leis, muitas vezes a gente tem até um desconhecimento mesmo da onde nós estamos. E isso traz uma insatisfação, uma inadequação, porque a gente não sabe o que nos rege, né? O que nós estamos falando. Então, isso eu acho que é para a gente começar. sim. E um filme Um ou filme. uma série, que talvez Mas, desse... a gente vai ter Essas alguns séries é isso, a médicas gente tem são... então, a gente tem algumas séries médicas que são Uhum, interessantes, você tem uma inclusive que tem uma médica, tem um professor da GV, professor Adriano, que faz parte da hum. que acho que é sob pressão, se eu não me engano, é bem interessante. Agora, você tem outras séries como que vão para uma questão super especializada de hospital e que fazem muitas coisas e diagnósticos super específicos, e o estudante, por exemplo, quando vai para a rede básica, fala: "Ah, mas aqui não acontece nada? Tudo aqui é tudo de igual? Todo mundo aqui só tem pressão alta?" Aqui isso os estudantes, de uma forma geral, eles voltam falando: "Ah, nós não estamos no hospital com aqueles diagnósticos, aquela pessoa nem todo mundo está morrendo todo dia, e 80% dos problemas das pessoas vão ser resolvidos com cuidados básicos de saúde". É, Então, existem essas séries que são interessantes, mas essas mais tem essa brasileira que é muito interessante, mas essas outras elas são divertidas de assistir, para quem hum, gosta do gênero, mas ela não vai traduzir de uma forma geral o que acontece na maior parte das vezes. eu entendo. Então, muitas vezes o que o cinema, o que a TV nos oferece é alienígeno e não é propriamente nosso. Não sei se nós tínhamos aqui uma série chamada Plantão Médico. Acho que Acho que tinha era, essa, tinha uma acho que é em Plantão acho, Médico, que era essa era, do mas que era nacional, é que essa era mais sobre o tal. Brasil, sobre problemas recorrentes da realidade brasileira. Mas olha, eu estou encantado, estamos aqui então
já num processo de finalização com a doutora Gabriela Furst Vacaredza, brilhante, um trabalho que com certeza vai impactar o sistema e com o objeto não só da sua vivência, mas da sua última pesquisa, que não será a última, efetivamente. E professora que é de tantas instituições, inclusive da Universidade de São Caetano. Parabéns à universidade que está com a senhora, parabéns à outra instituição, que eu tenho certeza que a senhora faz o melhor. Então, meu muito obrigado. Obrigada, professor. Obrigada pelo convite. Eu normalmente não não falo muito, fico um pouco com vergonha de algumas coisas, mas obrigada pelo convite, muito obrigada pela um prazer estar aqui, um prazer ter vindo aqui discutindo teses. Espero que o pessoal goste, estamos à disposição para qualquer responder, esclarecimento, conversar, estudar mais, pesquisar. Quem quiser discordar, concordar, converse conosco. A senhora teria que ser chamada pelo Brasil todo para ensinar, pelas faculdades de pós-graduação, independente o gênero, pelos administradores. A senhora é um talento, é um conhecimento que tem que ser expandido e divulgado. E, com todo respeito, não ficar apenas na UNSC, acho que é isso, né? USCIS. Tudo bem? Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado Obrigada, mesmo. professor.